As pessoas que eu trouxe hoje para o testemunho são pessoas que de fato estiveram em carne e osso com Jesus. Mas se a gente parar para pensar, muito do que a gente é e muito do que a gente vai ser é tudo que os nossos pais nos ensinaram. A primeira fonte de amor que Jesus teve, a primeira fonte de amor, de cuidado, foi Nossa Senhora. O primeiro testemunho que vem na minha cabeça quando eu penso sobre as pessoas que viveram ao lado de Jesus é Maria. Além dela ser essa ponte entre Deus e o mundo, trazendo Jesus ao mundo, ela também é a nossa ponte com Jesus. Nossa Senhora ensinou Jesus a acolher as pessoas, ensinou Jesus a amar, ensinou a Jesus a pedir por favor, a pedir desculpa. Ela ensinou tudo isso. Deus ensinou Maria como cuidar de Jesus também. Uma pessoa muito especial para mim, a minha amiga Gabi, ela falou sobre isso num testemunho que ela deu e ela falou algo que eu achei lindo. Ela falou que Jesus ele não deixa a gente se machucar tanto na batalha quanto ele. Ele protege a gente. Então, todos os momentos em que Jesus foi forte, Maria estava lá. Mas também todos os momentos em que ele foi frágil, em que ele foi sensível, Maria estava lá também. E mesmo sabendo que ele era o filho de Deus, ela também o acolheu do mesmo jeito quando ele chorou, sabendo que além disso ele também era uma criança. O fato da gente não ter amado ele do jeito que ele merecia ser amado, e mesmo assim ele ter nos amado de volta de um jeito que a gente não merecia ser amado, isso resume para mim a vida de Jesus. Ele não precisava de nenhum reconhecimento, mas ele queria o nosso amor. A gente entra no meio da tempestade e a gente entra em desespero. Fala, o que a gente vai fazer agora? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Gente, Jesus tá dormindo, pelo amor de Deus, Jesus, acorda. E Jesus já sabia, e ele falava, cara, que homem de pouca fé, tenha fé, homem, você tá comigo no barco. Você acha mesmo que vai acontecer alguma coisa? É a mesma coisa com os discípulos, é sobreviver. Eles estavam lá todos os dias do lado de Jesus. Só quem vivia isso sabia o quanto era especial. Só quem reconhecia sabia o quanto era incrível, o quanto ele era lindo, o quanto ele era lindo. Jesus ele nunca precisou de algo material para nos mostrar coisas lindas. Ele só precisou da nossa confiança, do nosso amor, da nossa fé. Ele só precisou disso. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds. Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você tá aqui. Muito obrigada por estar aqui. Para quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, muito prazer. Eu sou a Luísa Trigo, sou apaixonada por Cristo. E, gente, eu tô muito feliz hoje. Olha este cenário, olha este sol que veio nos dar boa tarde, bom dia, que veio nos abençoar. Gente, tá muito lindo aqui. E tá aquele sol dourado hoje, perfeito pra tudo, gente. E é nesse clima de felicidade que a gente veio aqui pro nosso terceiro episódio da nossa terceira temporada sobre testemunhos. E vocês devem estar se perguntando por que eu tô sozinha, né? Tipo, Luísa, é uma temporada de testemunhos, por que você tá sozinha? Cadê as pessoas que vão te dar testemunho? Pois é, gente, hoje é um testemunho diferente que eu trouxe pra vocês. Eu já tinha gravado esse episódio, só que o cenário dele, enfim, algumas coisas eu não achei que ficou legal. E como eu gosto de fazer as coisas direitinho pra vocês, eu vim aqui nesse cenário lindo. Gente, tá incrível esse céu, a cor desse céu hoje tá azulzinho, sabe? E eu vim trazer, e hoje com a presença do Espírito Santo, né? Sempre com a presença do Espírito Santo, porque eu tô muito feliz hoje, meu coração tá muito alegre que você tá aqui, principalmente por você estar aqui. Então vamos começar porque assim, as pessoas que eu trouxe hoje pro testemunho são pessoas que de fato estiveram em carne e osso com Jesus. São pessoas que não só viveram os testemunhos delas com Jesus, mas escreveram esse testemunho e hoje a gente pode entender como é que foi a vida de Jesus e a gente pode receber vários ensinamentos dele. Às vezes eu vou ficar conferindo aqui se está gravando, porque a última vez que eu gravei, gravou metade do áudio só, então eu vou conferir às vezes de vez em quando, pra ver se tá gravando tudo certinho. E, gente, então, hoje a gente vai fazer o uso da nossa Bíblia. Então, se você não tem uma Bíblia, setembro é o mês da Bíblia, então já fica esperto aí. Se você não tem uma Bíblia, providencie uma, gente. Ter uma Bíblia em casa, eu acho que é como se você tivesse uma terapia 24 horas. A todo momento você pode consultar a Bíblia e você se sente muito mais leve. E hoje eu quero falar de uma pessoa também, inclusive eu já vou começar falando sobre ela, porque é uma pessoa que ela não tá tanto na Bíblia, ela não é tão citada, mas ela tem a sua importância
gigante, ela tem a sua importância universal e ela tem essa importância para mim também, que é Nossa Senhora. Nossa Senhora, mais do que qualquer apóstolo, mais do que qualquer pessoa que passou na vida de Jesus, ela teve uma influência 100% na vida de Jesus. E não só influência. Muito do que a gente recebe dos nossos pais, né? Se a gente for pensar, quando eu fizer 18 anos eu vou ter a minha própria vida e eu vou, enfim, comprar minha própria casa, meu próprio carro, construir a minha própria família, ter os meus próprios princípios. Mas se a gente parar pra pensar, muito do que a gente é e muito do que a gente vai ser é tudo que os nossos pais nos ensinaram. Então, muito do que a gente aprende hoje, a gente vai levar pro nosso futuro. Isso pode ter certeza. Meu Deus do céu, o tripé quase caiu. Espero que não caia. Então, muito do que a gente aprende é proveniente dos nossos pais. E com Jesus não poderia ser diferente. Eu tenho certeza que a primeira fonte de amor que Jesus teve, a primeira fonte de amor, de cuidado, foi Nossa Senhora. Jesus só conheceu o amor como ele conhecia. Jesus só conheceu o amor como ele conhece. E ele só ensina esse amor pra gente porque antes alguém ensinou pra ele. Porque antes Nossa Senhora ensinou pra ele. E, gente, Maria tem um papel na minha vida que muitas vezes eu não dei o destaque que ela necessitava. Eu não dei o destaque que Maria merecia. Mas eu quero trazer cada vez mais ela aqui, porque mais do que Nossa Senhora ser uma santa, Nossa Senhora também foi humana, e ela foi 100% humana. Ela foi mãe de Jesus e ela conseguiu fazer isso sendo humana. Eu fico imaginando, porque assim, Nossa Senhora foi a ponte entre Deus e o mundo. Através do corpo dela, através do ventre dela, ela trouxe Jesus ao mundo. E ela trouxe de uma forma muito turbulenta, mas também de uma forma muito linda. Foi de uma forma difícil, porque ela estava sozinha com José, e todos os guardas indo atrás dela, mas também foi um nascimento espetacular. E não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Jesus nasceu do jeitinho que Deus queria, e do jeitinho que ele queria para ensinar a nós que ter amor e salvar o mundo não precisa de muito, não precisa estar num trono de ouro, não precisa nascer em um berço de ouro. E eu queria trazer Maria porque, para mim, o primeiro testemunho que vem na minha cabeça quando eu penso sobre as pessoas que viveram ao lado de Jesus é Maria. Jesus, além dela ser essa ponte entre Deus e o mundo, trazendo Jesus ao mundo, ela também é a nossa ponte com Jesus. Às vezes a gente pensa, nossa, eu tô tão afastado de Jesus. Mas, cara, se eu tô tão afastado de Jesus, de Maria, então eu tô mais ainda, né? É lógico a gente pensar isso. Ah, eu tô afastada de Jesus, de Maria eu tô mais ainda. É justamente o contrário, gente. A gente estar afastado de Jesus é um estalo pra gente falar, eu vou me aproximar de Maria. E não só nos momentos que a gente precisa, nos momentos que a gente tá feliz também. Agradecer a Maria por ter ensinado a gente a amar, por ter ensinado a gente a cuidar uns dos outros, assim como ela cuidou de Jesus. Então, eu sempre penso em Maria nessa ponte entre nós e Jesus também. Às vezes a gente tem essa ideia de que a gente está afastado de Deus, de Jesus, mas na verdade eles estão tão pertinhos da gente. A gente que cria esses pensamentos falhos de que Jesus está bravo conosco, ou de que Jesus não quer que a gente volte para ele. E é Maria quem relembra: o meu filho, Jesus, ele acolhe todos, porque eu ensinei ele a acolher. Nossa Senhora ensinou Jesus a acolher as pessoas, ensinou Jesus a amar, ensinou a Jesus a pedir por favor, a pedir desculpa. Ela ensinou tudo isso. Ela foi uma mãe humana também. Então, claro que todos esses ensinamentos que Maria passou para Jesus foram ensinamentos recebidos por Deus. Deus ensinou Maria como cuidar de Jesus também. Então, eu não sei, pra mim o primeiro testemunho que vem na minha cabeça é de Maria. E não só por isso, mas também a gente pensa Jesus como um homem forte, como um homem corajoso, porque ele foi sim um homem forte, um homem extremamente corajoso. Não só ele foi, mas como ele é também. Não só como ele foi em vida, mas como ele é todos os dias pra nós. Ele é um homem forte, ele é um homem que não deixa a gente sentir todas as dores da batalha. Isso eu escutei uma pessoa muito especial pra mim, a minha amiga Gabi.
ela falou sobre isso num testemunho que ela deu, e ela falou algo que eu achei lindo. Ela falou que Jesus, ele não deixa a gente se machucar tanto na batalha quanto ele. Ele protege a gente. E Maria ensinou isso pra ele. E aí eu queria trazer Maria dentro disso. E eu acho que assim, Maria, ela esteve nos momentos mais fortes de Jesus. Quando Jesus fez o primeiro milagre dele, Maria estava lá. Quando Jesus teve que carregar a cruz dele por todo aquele caminho até o monte, Maria estava lá. Quando Jesus foi crucificado, Maria estava lá. Quando Jesus foi levado para a sepultura, Maria estava lá. Então, todos os momentos em que Jesus foi forte, Maria estava lá. Mas também todos os momentos em que ele foi frágil, em que ele foi sensível, Maria estava lá também. Porque Jesus, ele também foi uma criança de 1 ano, de 2 anos. Também foi um bebê de 6 meses. Jesus também foi um adolescente de 16 anos. E em todos esses momentos, com certeza, Jesus chorou algum momento. Eu tenho certeza. Bebê só chora, né, gente? Com certeza Jesus chorou. Com certeza Jesus se machucou brincando na rua. Com certeza Jesus teve espinhas. Com certeza Jesus teve que cair algum dente de Jesus. E pensar que nesses momentos de fragilidade de Jesus, era Maria quem estava lá. A única pessoa no mundo que viu esses momentos de fragilidade de Jesus foi Maria. Esses momentos mais sensíveis. Foi a única pessoa do mundo. E mesmo sabendo de tudo isso, ela ainda o reconheceu como Salvador. Mesmo ela sabendo de todos os choros, ela sabendo de todos os momentos, ela ainda o reconheceu como Salvador. E mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus, ela também o acolheu do mesmo jeito quando ele chorou, sabendo que além disso ele também era uma criança. Também era o filho dela. Então eu queria começar esse episódio trazendo nada mais nada menos do que Maria. Porque Maria, além de ter essa importância gigante para todos nós, ela também tem uma importância muito grande para mim. Quando eu já dei o meu testemunho aqui sobre algumas crises de pânico que eu tive ao longo da minha vida, e bem recentemente, né? E Maria, eu mal percebia, mas era para ela que eu estava rezando. Eu rezava o terço para Jesus, mas na verdade era para ela que eu estava rezando e eu nem percebia. E ela cuidou de mim, assim como ela fez com Jesus. E ela cuida de todos nós, assim como ela fez com Jesus. Então, não tem por que não falar dela aqui. Além disso, eu queria trazer o testemunho de 3 pessoas que caminharam com Jesus. E para começar, eu queria trazer o testemunho de João Batista. João, eu não lembro se ele é classificado, né, como discípulo de Jesus. Eu tenho quase certeza que sim. João foi primo de Jesus, João Batista. Batizou Jesus Cristo, por isso que o seu nome é João Batista, né? Ele é conhecido como João Batista. E eu queria ler para vocês uma passagem que está em João 1. E em João 1, capítulo 1, versículo 1 mesmo. Será que está aqui já prontinho? Porque às vezes eu demoro para abrir. Tá. Capítulo 1, versículo 1 de João, ele fala assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Eu acho muito lindo essas passagens que falam sobre a gente não ter reconhecido Jesus. Por que eu acho isso lindo? Porque isso mostra o quanto o amor de Jesus era maior ainda. O fato da gente não ter amado ele do jeito que ele merecia ser amado, e mesmo assim ele ter nos amado de volta de um jeito que a gente não merecia ser amado, pra mim mostra a vida, isso resume pra mim a vida de Jesus. Ele ter nos amado de uma maneira que a gente não merecia ter sido amado, e a gente não ter demonstrado o amor que ele merecia receber. E João Batista falou isso aqui. Ele reconhece Jesus, ele era Deus. Deus estava nele. Isso era muito óbvio. Deus estava nele. E o mundo não o reconheceu. Quando Jesus faz a sua oração no Horto das Oliveiras, prestes a ser crucificado, uma das coisas que ele fala para Deus na sua oração é: odiaram-me sem razão.
E essa passagem, ela mexe muito comigo justamente por causa disso. Porque mesmo sabendo disso, ele amou todos nós. Ele não precisava de nenhum reconhecimento, mas ele queria o nosso amor. E a gente não foi forte o suficiente para dar isso para ele, mas ele foi por nós. Então, isso é a coisa que eu acho mais linda de Jesus Cristo. E João Batista, ele batizou Jesus no Rio Jordão. E quando ele batizou Jesus, mesmo assim, quando ele escreve sobre ele, ele fala, ele era Deus. Se fosse qualquer um de nós batizando Jesus Cristo, a gente ia sair e falar para todo mundo, nossa, eu batizei Jesus, eu sou incrível. E a primeira coisa que João fala é, ele era Deus. Ele é Deus. Não é sobre mim, é sobre ele. E eu acho isso extremamente lindo. Tem uma passagem que eu queria ler em Mateus 8. Em Mateus 8, é aquela passagem onde os discípulos eles estão no mar. Não só os discípulos, mas alguns pescadores, se eu não me engano também. E esse testemunho, ele foi um testemunho que não foi só de Mateus, mas foi de praticamente todos os discípulos. Quando Jesus acalma a tempestade, está em Mateus 8. Então, se alguém quiser ler, está em Mateus 8. Resumindo, estavam todos no mar, o mar começou a se revoltar e Jesus estava dormindo. Os apóstolos começaram a entrar em desespero, tipo, cara, o que a gente vai fazer? A gente tá no meio do mar, a gente não tem como sair daqui, porque tá em mar aberto, começa as ondas e tal, e Jesus tá dormindo, cara. Vai lá acordar Jesus, porque a gente vai morrer. Jesus acorda, olha pro mar, olha pros apóstolos e fala, que homem de pouca fé. E nesse mesmo instante ele acalma o mar. Eu gosto muito de usar essas metáforas da vida de Jesus, que é uma grande metáfora isso. Além de ter acontecido de fato, é uma grande metáfora para as nossas vidas. A gente entra em desespero. A gente entra no meio da tempestade e a gente entra em desespero. Fala, meu, o que a gente vai fazer agora? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Gente, Jesus tá dormindo, pelo amor de Deus, Jesus acorda. E Jesus já sabia, e ele falava, cara, que homem de pouca fé, tenha fé, homem, você tá comigo no barco. Você acha mesmo que vai acontecer alguma coisa? Eu acho que os discípulos, ao longo da vida deles, eles também foram humanos, os discípulos. Então, mais do que qualquer outra pessoa, eles também sentiam angústia, frustração. Isso está muito claro na vida, nos testemunhos dos apóstolos. Eles tiveram, muitos deles, que abandonar tudo, abandonar a riqueza, abandonar a família. Abandonar não, né? Deixar por um tempo para poder ir seguir Jesus. E eu tenho certeza que eles sofreram por diversas coisas. Sofreram por estar do lado de Jesus, até porque tinha muita gente que odiava eles. Até hoje, as pessoas que mostram e que têm Jesus assim como prioridade na vida também sofrem. Do tipo, o que você tá fazendo aí, cara? Mas não é um sofrimento que, por exemplo, não é um sofrimento que me abala. Na verdade, é um sofrimento que me inspira. Não é nem um sofrimento, é algo que me inspira muito. As pessoas chegarem e falar, cara, por que você tá fazendo isso? Nem existe isso. É sobre experimentar e é sobre viver. Não tem como eu te explicar. Então, foi a mesma coisa com os discípulos. É sobre viver. Eles estavam lá todos os dias do lado de Jesus. Só quem vivia isso sabia o quanto era especial. Só quem reconhecia sabia o quanto era incrível. O quanto ele era lindo. O quanto ele era lindo. E eu não tô falando só de beleza, eu tô falando sobre alma. O quanto a alma dele era linda e o quanto a alma dele é linda. O Espírito Santo é lindo. E aí, eu tenho certeza que ao longo desse caminho dos discípulos com Jesus, eles perderam parentes. Eles tiveram turbulações ao longo da vida, eles temeram, eles ficaram com muito medo, principalmente na hora da crucificação de Jesus Cristo, do tipo, a gente vai ser o próximo. Eu tenho certeza que eles ficaram com muito medo. Então Jesus fala para eles no barco, como você é um homem de pouca fé, eu tô no barco. E isso serve muito para a vida. Por que você teme tanto se eu tô no barco? Por que você teme tanto se eu sou o piloto? Isso é lindo demais, gente. Tem uma passagem que é em Mateus também, mas fala sobre Pedro. Tá em Mateus 14. Se vocês quiserem ler depois, tá em Mateus 14. E essa passagem, ela fala sobre um dos meus testemunhos preferidos,
que é sobre o momento em que Pedro anda sobre as águas. Gente, Pedro pediu uma coisa tão impossível. É tipo, você já tentou ir na piscina e andar na água pela piscina? Gente, é impossível, tá? Isso é... Eu não preciso nem falar, né? É impossível. E Jesus estava vindo, eles estavam de novo no mar. Jesus começou a andar pelas águas e eles falaram, meu, é um fantasma. Eles literalmente falaram, é um fantasma. Tá escrito na Bíblia. Eles falaram, é um fantasma. E Jesus falou, não temem. Sou eu, sou Jesus. Sou eu, vocês me conhecem. E Pedro falou, se é você, Senhor, me manda ir até você. Pedro pediu o impossível, isso é claro. E Jesus falou, venha. Às vezes a gente acha, não, eu não vou pedir isso pra Jesus, cara, é impossível. Ah, eu não vou depositar esse meu sonho em Jesus. Não vai se realizar mesmo? É impossível. Jesus falou, venha pra Pedro, que pediu pra andar sobre as águas, e ele andou. Uma hora ele afundou porque a fé dele falhou, ele olhou pros lados e a fé dele falhou, mas ele se levantou de novo. Às vezes a gente fala, não, esse meu sonho é impossível, eu não vou depositar ele em Jesus, porque ele não vai realizar esse meu sonho. Cara, se for pra você, se você acreditar, ele vai. Ele vai, porque ele é o Deus do impossível, ele vai. Esses testemunhos que eu contei agora, é claro que tem muitos outros. A Bíblia é um grande testemunho. Mas são testemunhos que me abalam muito, no sentido positivo. São testemunhos que me fazem refletir muito. E o da mulher, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um da mulher do sangramento, que ela tocou no manto de Jesus e só pelo fato dela ter tocado no manto, ela foi curada do sangramento, porque ela teve fé. Jesus não precisou olhar para ela, Jesus não precisou dizer palavras bonitas para ela, ela só tocou em Jesus. Ela só teve fé. E ela foi curada. Isso também é um testemunho que me deixa apaixonada por Jesus cada vez mais. Jesus não precisa, ele nunca precisou de algo material para nos mostrar coisas lindas. Ele só precisou da nossa confiança, do nosso amor, da nossa fé. Ele só precisou disso. Jesus não precisa de muito. Jesus já é muito. Ele não precisa de muito de você. Ele só quer que você entregue os seus sonhos. Ele só quer que você entregue os seus medos. Olha só, que pessoa no mundo vai pedir os seus medos em troca de páginas escritas? Em troca da vida. Em troca de sensações boas. Que pessoa vai virar pra você e falar, me entrega as suas angústias que eu te devolvo amor, que eu te devolvo carinho, que eu te devolvo colo? E mais do que as pessoas que eu falei hoje aqui, todas as pessoas que eu conheço e todas as pessoas que eu não conheço, pra mim, são um exemplo de testemunho. Às vezes a gente pensa que testemunho tem que ser algo grande, tem que ser algo inspirador. Na verdade, não, gente. Você testemunhar algo é você ver, é você sentir, muitas vezes, é você passar por aquilo. Só do fato de você se sentir amado, só do fato de você falar, hoje eu não vou ter medo, porque eu sei quem tá comandando a minha vida. Isso é testemunho.